Amém, irmãos? Conseguiu adorar? Conseguiu entregar o seu melhor ao Senhor? Glórias a Deus. Amém? Irmãos, diga para a pessoa que está ao seu lado: não aceite menos. Não aceite menos. Irmãos, eu tenho buscado ler a Bíblia para poder aprender cada dia mais e entender do Deus que nós servimos, para entender tudo aquilo que nós temos, tudo que nossos antepassados viveram, tudo que nós podemos aprender como lição ali na Bíblia. Porque eu tenho entendido algumas coisas que Deus deixou para a gente dois tipos de situação. Alguns momentos, Jesus vem nos ensinando como fazer. Mas algumas vezes na Bíblia, ela nos ensina a como não fazer. Às vezes as vidas que estão ali, muitas vezes o testemunho delas nos ensina a como não fazer algumas coisas. E quando nós vemos Deus trabalhando, quando nós vemos as passagens bíblicas, tudo que todos viveram, nós precisamos entender. Nós não podemos aceitar o mínimo, irmãos. Nós não podemos aceitar menos. Porque se nós olharmos para os reis, se nós olharmos para os profetas, se nós olharmos para tudo o que Deus fez ali na terra, de Israel, em Samaria, em todas as regiões ali, o quanto Deus trabalhou nas vidas, o quanto Deus trabalhou nos corações, nós não podemos aceitar o mínimo. Nós não podemos aceitar qualquer coisa. Como servos do Senhor, nós precisamos, irmãos, ler a Bíblia. Nós precisamos buscar nos intensificar cada dia mais com a Bíblia. Porque, irmãos, ela nos ensina a cada dia aquilo que nós temos direito. A Bíblia nos ensina aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia nos mostra o que Deus fez pelo seu povo. E ali, o que eu entendo quando Deus mostra todo o povo? Eu entendo que eu e você somos povo de Deus, e é a mesma coisa que Ele quer fazer nas nossas vidas. E ali tem promessas, ali tem propósitos, ali tem lutas, dificuldades, mas em todo momento você vê Deus agindo nas vidas. Você vê as promessas de Deus se cumprindo, até as mínimas palavras, irmãos, você vê Deus cumprindo. E às vezes nós, como servos do Senhor, nós precisamos entender, nós precisamos compreender o Deus que nós servimos. E com isso, o que vai te trazer a compreensão? O que vai te trazer o entendimento? A leitura da palavra, a busca da palavra. Porque cada dia que você for buscando, você vai pedindo ao Espírito Santo: Senhor, me ajuda a entender um pouco mais, me ajuda a entender o porquê o Senhor fez isso, o porquê o Senhor usou uma jumenta para falar com um profeta. Senhor, por que o Senhor fez isso com os reis? Por que o Senhor permitiu que as cidades fossem dominadas? Por que o Senhor permitiu? E aí você começa a entender as coisas se encontrando, se encaixando. Você fala: como pode? Esse mesmo Deus que falava com Davi, que falou com Moisés, é o mesmo Deus que eu e você servimos. O mesmo Deus de Isaac e de Jacó, é o mesmo Deus que nós servimos. E muitas vezes nós não compreendemos esse Deus que nós servimos, porque nós vivemos uma vida sem às vezes entendimento, sem esclarecimento. Porque, irmãos, se nós servimos a um Deus verdadeiro, que tem promessas nas nossas vidas, nós precisamos entender o que Ele fez e o que Ele pode fazer. E aí a Bíblia, irmãos, nos ensina, nos direciona. A Bíblia, você vai lendo ela vai nos mostrando o Deus que nós servimos. Um exemplo, em Gênesis 1, Deus nos ensina como Deus é organizado, como Ele é organizado, porque Ele fez todas as coisas em 6 dias, criou passo a passo cada coisa, e no 7º dia descansou. E aí em Êxodo, Ele nos mostra que eu e você, que nós não nascemos para ser escravos de ninguém. Em Êxodo nos mostra isso. Então você vai caminhando na Bíblia, e Deus vai te mostrando o Deus que você serve.
em Levítico, Deus nos ensina como devemos entregar uma oferta para Ele. Como Ele gostaria que as ofertas fossem entregas para Ele. Se você analisar, se você começar a buscar ali na Bíblia, você vai ver Deus mostrando como Ele queria cada detalhe. Não é, não, Ele quer assim e o resto não. Deus é um Deus de detalhe. Ele fala sobre a corda, fala sobre as cores, fala sobre tudo, como Ele quer os altares que sejam feitos para Ele. E em Números, que para quem gosta de números aí, tem um livro só de números, que Deus nos mostra Ele fazendo recenseamento de todo o exército. Ele queria saber, Ele separou um exército para cuidar do seu povo. Tirou do Egito e preparou um exército para cuidar do povo de Israel. Então, nós estamos falando de um Deus que nos ensina a todo tempo, é um Deus que cuida de nós a todo tempo. E muitas vezes nós não agimos, nós não entendemos, nós não compreendemos esse Deus que nós servimos. Nós agimos, às vezes, mas pode ser assim, às vezes fazemos sem entendimento, sem buscar, sem direcionamento. Mas irmãos, Deus nos ensina. Deus, Ele afirma algo em Números, através de um dos profetas dele. Esse algo que Deus fala através do profeta, eu tenho certeza absoluta que você sabe disso. Tenho certeza que você sabe disso. Mas muitas vezes, eu e você, nós agimos como se não soubéssemos. Muitas vezes, Deus usou o profeta dele para falar. E muitas vezes, eu e você, agimos como se não fôssemos, como se não soubéssemos disso. Aí eu peço para você falar. Abre sua Bíblia em Números 23, 8. Números 23, 8. Números, capítulo 23, versículo 8. Vamos ler? Como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? 20. Recebi uma ordem para abençoar, e ele abençoou, e eu não posso mudar. Vamos repetir? 23, 8. Como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? 20. Recebi uma ordem para abençoar ele. Abençoar. Ele abençoou e eu não posso mudar. Irmãos, fala para o seu irmão, fala para a pessoa que está do seu lado. Reflita nisso. Você é abençoado. Você é abençoado, irmãos. Para pensar nisso. Nós somos abençoados. E muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes nós agimos como se não fôssemos abençoados. Irmãos, nós somos abençoados. Olha o Deus que nós temos. Olha o Deus que cuida de nós. Olha tudo que Ele fez e tudo que Ele faz por mim e por você. Nessa passagem aqui que eu li, o rei fala para Balaão, o rei da Síria, pede para o profeta, que era Balaão, para ele amaldiçoar o povo de Israel, porque o povo de Israel ia passar, e ele estava com medo. Ele falou, então amaldiçoa esse povo. Aí ele fala, como que eu vou amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Nós lemos aqui, ele recebe a ordem de Deus para abençoar, porque o povo de Israel representa eu e você. Há muito tempo atrás, outrora, nós éramos escravos também. Nós éramos escravos do mundo, nós éramos escravos, mas Deus nos libertou, como o povo do Egito, Ele libertou o povo. E as pessoas tentaram amaldiçoar. O rei da Síria falou, vai lá e amaldiçoa. Ele falou, mas como que eu posso fazer isso? E esse povo aqui representa todos nós. E nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, que nós somos abençoados por Deus, que Deus, Ele declarou as bênçãos sobre as nossas vidas, Ele tem cuidado de nós a todo tempo, e mesmo às vezes, sem nós percebermos, Ele está cuidando de mim e de você. Porque aqui, o rei fala, eu quero que você amaldiçoe o povo de Israel. Mas o povo de Israel não estava vendo isso.
O povo de Israel não estava sabendo disso, mas mesmo assim Deus está falando para o profeta: não amaldiçoa, porque esse povo é meu, não amaldiçoa. E às vezes nós falamos: eu sirvo a Deus, e é isso que nós precisamos entender hoje, que Deus está cuidando de você onde você está. Eu estou aqui, eu estou lá. Deus está cuidando de você, como Ele estava cuidando do povo de Israel. Ele não permitiu que o profeta amaldiçoasse o povo. Como que é o nome disso? Cuidado. Deus está cuidando de você sem você ver. Então, por isso que eu falei aqui no começo, não aceite o mínimo. Nós não podemos aceitar o mínimo sendo abençoado por Deus. Nós não podemos aceitar o mínimo tendo um Deus que nós servimos. Nós não podemos aceitar o mínimo, porque Deus não tem o mínimo para você. E Ele te escolheu, Ele te elegeu como povo eleito de Deus. Você pode ser chamado de filho essa noite, porque Ele te escolheu. E às vezes você aceita a mediocridade, você aceita: eu não sou abençoado. Às vezes nós se passamos até por: não, eu sou amaldiçoado, parece que dá tudo errado, parece que as coisas não acontecem. Não é verdade, não é verdade, porque Deus, Ele fez tudo para nos abençoar. Mas tem momentos da vida, como o pastor Andrew pregou no domingo, tem altos e baixos. Tem dia que nós estamos passando por situações que é só por Deus mesmo. Mas nós precisamos entender, eu e você, nós somos abençoados. Coloque isso no seu coração, coloque isso na sua mente, o Deus que você serve. Irmãos, eu coloquei hoje de manhã, não é possível que Deus errou comigo e com você, porque Ele abençoou todo mundo, aí chega em mim e você não dá certo. Alguma coisa está errado. Nós somos abençoados também. O pastor Cláudio Duarte fala uma coisa que é engraçada. Ele fala: Jacó foi rico, Davi foi rico, Abraão foi rico. Aí chega na minha vez, na minha vez eu vou lá e fico duro, me lasco sem. Não está errado. Deus quer te abençoar. Deus quer que você viva o melhor dessa terra. Você é abençoado. Mas você precisa entender isso. E como que nós entendemos? Buscando a palavra, entendendo o que Deus fez no passado. Porque, irmãos, aquilo que Ele fez no passado, Ele faz hoje. E nós precisamos buscar isso, nós precisamos entender o Deus que nós servimos, o caminho que nós estamos trilhando, com quem nós estamos trilhando. Se nós estamos trilhando um caminho com o Senhor, como pode nós sermos amaldiçoados? Como pode nós merecermos o mínimo? Como pode nós querermos o mínimo? Não, o mínimo está bom. Não, qualquer coisa serve. Não é assim. Cristão, servo de Deus, não pode aceitar, porque você é abençoado, e você tem alguém cuidando de você, você tem alguém olhando para onde você vai, te livrando, como aconteceu aqui. O povo não sabia, e Balaão, no final ele acabou se atrapalhando, fazendo coisa errada, desagradou a Deus, mas ele não fez o que Deus queria que ele fizesse, mas Deus estava cuidando do povo. Então, irmãos, nós temos que olhar todo dia o Deus que nós servimos e buscar cada dia mais intimidade com o Senhor, entendimento com o Senhor, porque é isso que vai nos dar maturidade, é isso que vai nos dar crescimento espiritual, é isso que vai nos dar sustância para avançar a cada dia. Porque, irmãos, o inimigo a todo tempo ele está ao nosso derredor, procurando uma brecha para tentar usar contra as nossas vidas. E se nós não buscarmos a palavra do Senhor, se nós não buscarmos nos alimentar na palavra, nos revestir em oração, irmãos, a gente não aguenta. Nós não somos super-heróis, não. Aí o que acontece? A gente acaba vivendo, só estou indo para a igreja, e acabamos não nos fortalecendo, não tendo uma vida com Cristo, não tendo uma vida com um propósito que Deus nos chamou. Às vezes nós não chegamos no propósito que Deus tem para nossas vidas, porque nós não temos buscado aquilo que Deus tem para nós. Nós queremos viver no raso, e no raso você não consegue pegar peixe, tem que se aprofundar. Nós precisamos mergulhar, nós precisamos aprofundar mais as coisas que Deus tem. Irmãos, eu tenho buscado ler, como eu disse no começo, a Bíblia, e às vezes eu me espanto, porque eu falo: Senhor, às vezes nós falamos assim, nós precisamos ter a paciência de Jó. Quem já ouviu isso? Preciso ter a paciência de Jó. Eu acho que nós temos que ter a paciência de Deus, porque tanto rei, tanta pessoa que não cumpriu a vontade dele, tanta pessoa que não fez, tanto rei que não cumpriu aquilo que ele queria, e mesmo assim ele vai nos perdoando todos os dias. Ele perdoou tanto rei,
A família de Davi, os filhos de Davi, começou por Salomão, que no final se perdeu, mas mesmo assim ele cuidava, mesmo assim, não, ele abençoava, mesmo assim ele continuou abençoando. E vai vindo Jeroboão, Roboão, vai vindo todos os reis, e Deus cuidando, a cidade de Judá, a cidade de Samaria, Deus cuidando, Deus guardando, porque é os escolhidos dele, é os abençoados dele. Você é um escolhido de Deus, você é um abençoado de Deus, e Ele está cuidando de você. Mas siga o caminho, trilhe o caminho, busque estar no caminho, busque mais, entenda mais, se coloque mais. Porque, irmãos, Deus tem o melhor para as nossas vidas, e nós não podemos ficar aceitando coisas pequenas, aceitando a reserva. Nós não podemos. Nós precisamos querer o melhor, irmãos. Mas nós precisamos entender, porque quando Jesus estava ali, foi tentado no deserto, o diabo veio contra Jesus, irmãos. Contra Jesus o diabo veio com a palavra. Porque ele sabe, ele conhece a palavra. E às vezes nós, como servos do Senhor, não temos lido a palavra, não temos entrado em oração, não temos feito jejum. Ah, Bruno, mas eu quero ser abençoado. Deus vai te abençoar, mas desde que você cumpra os mandamentos dele, você esteja debaixo da palavra dele. Porque mais um pouco, irmãos, se nós lermos em Números, o próprio Balaão fala: eu não posso, macumba não vai chegar nele, obras de feitiçaria não vai chegar nele, nada vai chegar no meu povo. O próprio Balaão fala: não adianta fazer, pode fazer bruxaria, pode fazer o que você quiser, mas é o meu povo. E hoje não é diferente. Você é povo de Deus? Você entende que você é povo de Deus? Se você é servo de Deus, você é povo de Deus, escolhido de Deus, nós temos que cumprir, para alcançarmos, irmãos, as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Deuteronômio 28, as bênçãos correrão atrás de nós. Nós temos que cumprir essa palavra. Mas às vezes nós não cumprimos a palavra, nós não chegamos nessa palavra, nós não nos aproximamos dessa palavra. Sabe por quê? Porque nós não pedimos perdão. Como aconteceu com o povo que estava saindo do deserto. O povo se perdeu, começou a adorar outros deuses, entristeceu a Deus, irou a Deus, tanto irou a Deus, que quando Deus foi tirar o povo do Egito, ele falou: o meu povo. Mas no meio do caminho, quando o povo estava fazendo os deuses, ele falou o quê? Moisés, vai lá pegar o seu povo. Ele mudou de povo dele para povo de Moisés. Por que ele mudou? Porque ele se irou com o povo, e o povo começou a pecar contra ele. Irmãos, nós somos abençoados, mas nós temos que estar nos braços do Pai, nós temos que estar na presença do Senhor, nós temos que ter um coração humilde, para pedirmos perdão e voltar ao primeiro amor, a voltar os passos para trás, para alcançarmos as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Em Apocalipse 2:5 diz assim: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. O que Deus está falando aqui? Muitas vezes, irmãos, o povo pecava. Se você ler a Bíblia, se você começar a entender, o povo pecava, sofria, chegava uma hora, não aguentava mais, aí Deus erguia um rei, aí Deus erguia Sansão. Não, vai cuidar do meu povo. Então Deus foi erguendo pessoas para tratar aqueles abençoados dele, aqueles escolhidos dele, porque o povo se desviava. E aí, quando voltava, Deus levantava um profeta, levantava um rei. Deus sempre foi cuidando, Deus foi sempre cuidando. Mas o que Deus quer é que nós nos arrependamos dos nossos pecados, dos nossos erros, para nós nos aproximarmos dele, que nós voltemos a fazer aquilo que a gente começou no primeiro amor. Como nós lemos aqui: lembre-se de onde você caiu, lembre-se de onde você pecou, de onde você errou. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. É isso que Deus quer. Você é um abençoado de Deus, mas para você alcançar as bênçãos que Deus tem na sua vida, você precisa o quê?
se arrepender às vezes dos seus pecados e voltar a fazer, voltar ao primeiro amor, voltar a ter aquilo que você tinha quando você começou, e hoje você não sabe nem onde está às vezes, porque a correria é tanta, a preocupação é tanta, que você não consegue mais se colocar, você não consegue pedir perdão para Deus e voltar. Às vezes, irmãos, nós precisamos dar uns passos para trás para dar 100 para frente. Então hoje é noite de nós darmos passos para trás, falar: Senhor, aonde que eu errei? Aonde foi que eu pequei, que eu me afastei da tua presença? Aonde foi que eu me perdi? Eu estava vindo na direção, mas eu me perdi. Aonde que foi? Hoje é noite de nós pararmos para pensar nisso. Aonde foi que você se perdeu? Aonde foi que você saiu da presença do Senhor? Porque você é abençoado de Deus. Na Bíblia, os escolhidos do Senhor, vários. Mas mesmo sendo abençoado, a Bíblia nos ensina uma coisa: é melhor o fim das coisas do que o começo. Então, vamos pegar um exemplo de Salomão. Salomão começou bem, construiu o templo, ficou rico, né? Foi um dos homens mais sábios da terra, mas o final dele como foi? Ruim. Então, irmãos, nós precisamos cuidar mais do nosso final, cuidar mais do amanhã. Espera aí, como que eu estou hoje? O que eu estou plantando hoje para me colher amanhã? Está me entendendo? Nós precisamos entender e tomar mais cuidado disso, porque a Bíblia fala: é melhor o fim das coisas do que o início delas. Aí você já está vindo um tempo com Jesus, aí a gente dá uma balançada e tal. Se levante, se coloque, porque a palavra do Senhor diz assim, ó: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro. Tirarei o seu candelabro do seu lugar. Irmãos, candelabro, ou castiçal, como alguns chamam. Está dando para ver? Castiçal, vou pegar aqui. Candelabro, castiçal, isso aqui representa a presença do Senhor. E muitas vezes, foi o que nós lemos aqui, Deus quer sair da presença, Ele vai sair da nossa presença. Se nós não se arrependermos, Deus vai sair da presença, Ele vai sair de perto de nós. Você já pensou, irmãos? O que Davi falou? Tira tudo de mim, mas não tira o teu espírito. E aqui o castiçal representa o espírito do Senhor. E nós precisamos estar cada dia mais próximo, não longe. Por quê? Para que aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas, nós possamos alcançar. Amém? Então, irmãos, não aceite o mínimo, não aceite menos, não aceite qualquer coisa, não faça de qualquer jeito, mas se coloque, se arrependa, se posicione e busque a presença do Senhor cada dia mais. Busque em oração, busque em leitura da palavra, busque em revestimento, porque, irmãos, nós temos visto, cada dia o fim está mais próximo, cada dia o fim está mais próximo, e a nossa maior vitória é quando a trombeta tocar, e nós ouvimos a trombeta tocando. Quando a trombeta tocar, nós sabemos que nós vamos para a glória. Essa é a maior vitória que nós podemos ter, porque Deus te escolheu como um povo abençoado, como um povo eleito. Está falando, você é abençoado, fale no seu coração: eu sou abençoado. Mas se eu não alcançar a minha salvação, não faz sentido. Não faz sentido eu ser abençoado na terra e não alcançar a minha salvação. Então, irmãos, busque mais estar na presença do Senhor. Busque mais atitudes diferentes. Tenha tempo de oração. Tenha tempo de leitura da palavra. Tenha tempo de busca da presença do Espírito Santo. Tenha tempo de arrependimento. Às vezes você vai parar e vai parar para se arrepender. Não tem problema. Mas se você se arrepende, volta a fazer o que você fazia e continua agradando a Deus e alcança aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, que essa palavra possa entrar no teu coração. Você é abençoado.
E a sua vitória maior é a sua salvação. É a busca da sua salvação. Então, continue, não desista, não deixe que as pessoas falem, não deixe que as pessoas comentem, porque você é abençoado. Não é eu que estou falando, não é ninguém que está falando, é a palavra que está confirmando, está trazendo convicção para você, que você é abençoado. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé para orarmos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Deus é bom. Aleluias. Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor. Que seja o Senhor visitando os lares, os corações. Que seja o Senhor, Pai, tocando, Senhor, segundo a necessidade que cada um tem. O Senhor é um Deus que toca, o Senhor é um Deus que age. O Senhor é um Deus de propósito, Senhor. Pai, que seja o teu Espírito Santo tocando nos corações, nas vidas e agindo, Pai, com o teu poder. Nós damos graças a Ti, nós louvamos e adoramos a Ti, Senhor, pela oportunidade que temos de aprender com a Tua palavra. Que seja, Senhor, para Ti, que seja o Teu nome exaltado nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Glórias a Deus.